A gente fez uma inequação grandona, feiosa, tadinha, né? Vamos falar assim da bichinha, não. Uma feiosa, uma gatinha. E aí ficou para você dar aquela pensada nesse gráfico aqui, topíssimo. Tá vendo? Mas aí vamos começar de um gráfico menos agressivo. Vamos começar de um gráfico mais tranquilo. Então, o plano hoje, para encerrar, digamos, a parte teórica, seria fazer o gráfico da paradinha, tá bom? Deixa eu dar uma olhada aqui, deixa aqui. Vitinho, está aparecendo somente metade da tela. Agora melhorou. Ah, tá, fechou. Beleza, então segue o bonde. Então, pessoas, ó, no bom português, faça o gráfico de, vamos começar aqui, f de x igual ao módulo de x. E aí, meus amigos, qual que é o lance? Tem duas estratégias também para fazer gráfico. Então, mostrei duas estratégias para vocês sempre, né? A definição e o jeitinho brasileiro. Mas, se você padronizar a definição, então você vai conseguir sempre fazer qualquer coisa. Porque se eu uso a definição nesse caso aqui, ó, o módulo de x, ele vai ser o próprio x, se o x for maior ou igual a zero. E ele vai ser o oposto de x, se o x for menor que zero. Então, se a gente separa o eixo x em dois pedaços, o pedaço maior que zero e o pedaço menor que zero, então eu vou ter duas retas para desenhar lá. Então, fazendo a análise assim, e aqui a gente montaria uma tabelinha, né? Tabelinha para fazer o teste. X, Y igual ao módulo de x. Então, a gente testaria aqui, ó. 0, 1, 2, menos 1, menos 2, por exemplo. Então, ó, se o x for 0, módulo de 0 é 0. Se o x for 1, módulo de 1 é 1. Se o x for 2, o módulo de 2 é 2. Se o x for menos 1, módulo de menos 1 é 1. Se o x for menos 2, o módulo de menos 2 é 2. Então, tranquilo, deixa eu ver o meu auxiliar de desenho, se ele está ativo. Está ativo. Então, vamos pôr aqui o eixo Y. Vamos pôr aqui o eixo X. O eixo X. O eixo Y. Então, vamos separar aqui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Não pus escala mais. Então, vamos pôr de rosa dourado, né? O teste está de dourado, vamos lá. Então, ó, quando o x for igual a zero, o y vai ser igual a zero também. Então, o pontinho é esse. Quando o x for igual a 1, o y vai ser igual a 1 também. Beleza. Quando o x for igual a 2, o y vai ser 2 também. Então, olha só. Aqui já dá para a gente manjar como vai ser o gráfico nesse pedaço aqui, ó. Cadê meu auxiliar de desenho? Aí, ó. Então, nesse trecho aqui, ó, do zero em diante, já está pronto. Esse é o gráfico aqui. Aí, ó, o que vai rolar quando x for negativo? Quando o x for negativo, então, quando o x for menos 1, o y vai ser igual a 1. Está aqui, ó. Quando o x for menos 2 está aqui. Aí o módulo vai ser menos 2. Opa, exagerei, né? Passei do rumo, gente. Tá aqui assim, papapá. Então, olha só. O gráfico vai ser esse cara aqui, né? Fica bonitinho. Então, eis o gráfico
de y igual ao módulo de x, usando a estratégia definição. Então, aqui, eu usei a estratégia definição de função modular. Definição. Beleza. Então, definição, você vai lá, quebra o módulo, descobre as coisinhas, parari, parará. Agora, vamos fazer uma letra... Não uma letra, eu vou fazer o mesmo gráfico. Olha só. E vou mudar a estratégia. Qual que é a estratégia? Eu não vou chamar de definição, mas eu vou chamar de conceituação. O conceito do módulo. Então, nós vamos usar agora o conceito de módulo. A essência do módulo, saca? Então, como é que ficaria isso? Eu diria, então, para você, ó, fazer o gráfico da função y igual a x, sem o módulo. Olha para a função y igual a x, sem o módulo de x. Tá? Então, o que você vai fazer? Você vai fazer o teste de bonitinho. Aqui está o eixo y do mesmo jeito. Um pouquinho assim. Acho que aqui está suficiente. Tá. Então, o que você vai fazer? Inclusive, essa estratégia do conceito, ela é muito eficiente para questões abertas. Para questões... Abertas, não. Objetivas. Na hora de marcar, você fica de olho em algumas coisinhas. Então, fazer gráfico, lembre-se. A estratégia é sempre a mesma. Não é porque é função modular, mas gráfico de qualquer função é sempre assim que faz. A gente joga aqui alguns valores de x, por exemplo. Então, ó, o y é igual a x, então, se o y é igual a x, a parada vai ficar assim, né? Então, aqui, estabelecendo uma escala, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Uma escala de olhômetro. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3. Beleza. Então, ó, quando x for 0, o y vai dar 0. Vem cá, só. Quando x for 0, o y dá 0. Quando x for 1, o y é 1 também. Então, vai dar aqui assim. Quando x for 2, o y ele é 2 também. Então, vai ficar aqui assim. Pá, pá, pá. Quando x for menos 1, o y vai dar menos 1. Quando x for menos 2, e assim sucessivamente. O que acontece? Eu vou fazer até esse gráfico tracejado aqui. Então, ó, qual que é o conceito de módulo? O módulo pega o número positivo e mantém ele positivo. O que ele faz com o número negativo? Pega o número negativo e transforma ele em positivo. Então, eu vou pedir para você imaginar isso aqui, olha só. Primeiro, esse lado aqui, ó, quando x for 1, o y é 1. Quando x for 2, o y é 2. Está tudo ok. Agora, essa parte aqui, ela está na parte negativa do y, certo? Então, eu vou, inclusive, mudar de cor aqui, para você ver. O que eu vou falar para você? Ó? O módulo, ele pratica uma espécie de reflexo no eixo x. Então, esse pontinho que está dando menos 1, reflete ele aqui, ó, ele vai para 1. Esse pontinho aqui que estava dando no menos 2, reflete ele aqui, ó, ele vai para o 2. De modo que todo mundo aqui que está na parte negativa vai ser refletido para o segundo quadrante. Então, o gráfico ele vai ser, ó, na verdade, tchan, 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 essa paradinha verde aqui. Ó. Aí, o que eu faço, então? Agora, eu vou fazer uma linha verde contínua. O gráfico vai manter a parte positiva, na questão do módulo, e o gráfico vai pegar a parada que é negativa e refletir essa parada para a parada positiva. Que aí vai ficar assim, tentar um alinhamento aqui de boa. E aí o gráfico real do módulo de x seria esse gráfico verde. Então, essa é a ideia. Usar
a definição. Se você usa a definição, você quebra as funções modulares em pedaços de funções, né? E você faz o gráfico ali daquele pedaço, depois faz o gráfico do outro pedaço e o pau quebra. Por exemplo, vamos devagar. Vou pegar uma letra B aqui. Ó. E se a função fosse assim, ó, y igual ao módulo de x menos 2. Se eu usar a definição, olha só, eu vou ter módulo de x menos 2. Isso é o próprio x menos 2, se o x menos 2 for maior ou igual a zero, e vai ser menos o x menos 2, se o x menos 2 for menor que zero, usando a definição. Ou seja, isso é o próprio x menos 2, se o x for maior ou igual a 2, tá vendo? E vai ser menos x mais 2, se o x for menor que 2. Então, ó, para x maior que 2, maior ou igual a 2, a gente usa essa expressão aqui, que é o x menos 2. Agora, se você tiver um x menor do que 2, então nós vamos usar essa expressão aqui. Então, usando a definição, mais uma vez, ó, vamos lá, eixo y, opa, apertei sem querer aqui, eixo x, aqui, eixo x, eixo y. Então, ó, o que eu vou fazer aqui? Vou separar aqui 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, como referência. Então, aqui, olha só, no x igual a 2, ó, tem a mudança de sinal. Então, ó, você pode pôr uma assíntota aqui até para se tornar sua referência. A mudança de sinal é aqui. Ou seja, se você testar valores adiante de 2, vai rolar o gráfico da expressão 1. Se você testar valores antes de 2, o gráfico vai rolar na expressão 2. E aí, por enquanto, ainda é uma retinha. Então, se é uma retinha, quando você substitui, ó, montando a tabelinha aqui no cantinho, x e y. Então, ó, se o x for o próprio 2, 2 menos 2 dá 0. Então, está aqui. Se o x for 3, 3 menos 2 dá 1. Então, quando o x for 3, o y está 1, ele vai dar aqui assim. Quando o x for 3, o y é 1. Como eu sei que isso daqui gera uma reta, então eu vou acabar o exercício por aqui mesmo. Porque para determinar uma reta é necessário o suficiente que eu conheça 2 pontos dessa reta. Então, o gráfico adiante de 2 é essa reta cor-de-rosa aqui. Aí eu vou mudar para roxinho, olha só. Se eu testar valores antes de 2, por exemplo, 1, quando x for 1, eu vou ter que usar essa expressão aqui, ó. Menos 1 mais 2 está igual a 1. Então, quando o x for 2, a parada vai ser 1. Quando o x for 1, desculpa, a parada vai ser 1. Quando o x for 0, quando o x for 0, 0 está antes de 2, então tem que usar de novo essa função aqui. 0 mais 2 dá 2. De novo, 2 pontinhos são necessários e suficientes para a gente determinar a reta. Então, olha só. Vamos alinhar aqui um pouquinho. Opa. O pontinho ficou fora do lugar. Eu já vou ajeitar ele aqui. Aqui está. Pronto. Então, ó, o gráfico rosa seria o gráfico da parte da expressão 1, quando x é maior que 2. E o gráfico roxo seria a parte da expressão 2. Tá vendo? Então, você pode fazer assim. Ou, estratégia de novo. Você pega a paradinha aqui, ó, sem módulo, faz o gráfico dela completo e reflete a parte negativa para positivo. Por quê? Porque o módulo faz isso.
o módulo pega o brodinho negativo e transforma ele num brodinho positivo. Aí vamos pegar uma outra carta aqui. Por exemplo, agora eu não vou escrever a expressão, não. Imagine o seguinte. Vamos olhar só para o gráfico, olha só. Trabalhando a ideia 2, a ideia do conceito. Tá? Então, imagine o seguinte. Opa, esqueci de deixar minha reta retinha. Tá. Então, vamos pensar assim. Vou pegar um rosinha. Aí vamos pegar aqui. Então, suponha que essa rosinha aqui seja a função y igual a f de x. Sim, você está vendo, é uma parábola, tá? Aí, eu vou te perguntar assim, sabendo que o gráfico de f de x é o gráfico rosa, como é que a gente descobre o gráfico de módulo de f de x? Isso acontece em vestibulares, acontece em vestibulares tradicionais, em provas, inclusive, de múltipla escolha, por exemplo, na UFO. E aí, nas alternativas, vem o gráfico. Qual gráfico que corresponde ao gráfico que é o módulo de f de x? Isso costuma misturar também função seno, função cosseno, essas paradas todas. Então, eu vou desenhar de verde o gráfico da função verde, que é a função módulo de f de x. Então, o que acontece? Onde está positivo, vai continuar positivo. E até aqui, ó. Onde está positivo, vai continuar positivo, porque o módulo do cara positivo é o cara positivo. Aí, o que você vai fazer? O cara que está negativo, e lembrando, quando eu digo o cara, aqui embaixo eu tenho o y, né, pessoas? Então, nesse trecho aqui, ó, é onde o meu y está negativo, certo? Todo mundo aqui embaixo, abaixo do eixo x, tem coordenada y negativa. Então, o que o módulo vai fazer? O módulo vai pegar o y negativo e vai refletir ele, para o y positivo. Então, esse cara que era menos nananã, ele vai passar lá para cima e vai virar nananã. E assim, você vai refletindo todos os pontinhos. Vou pegar esses aqui como referência, porque tem a minha linha aqui, ó. Então, esses vão ser refletidos para cá, de modo que o gráfico verde fica assim. E esse gráfico verde seria o gráfico do módulo de f de x. Então, se você tem o gráfico de uma função f qualquer, tem como você descobrir o gráfico do módulo de forma bem simples, refletindo a parte negativa para a parte positiva. Porque essa é a definição de módulo, esse é o conceito de módulo. O módulo pega o número negativo e reflete esse número para positivo. Por exemplo, ainda, vamos pegar mais um exemplo assim. T, aí vamos pegar aqui o eixo Y, fofinho. E vamos pegar aqui um eixo X, fofinho. Então, vamos agora imaginar uma parábola com a boca para baixo. Então, supondo que essa gata rosa é uma função g de x, eu não sei qual é a expressão dela, explícita, mas o y é g de x. Aí, eu quero descobrir o seguinte, cadê o gráfico do módulo de g de x? Então, aqui na parte superior do eixo x, todos os y são positivos, então permanece positivo. Agora, esses pontinhos que estão aqui embaixo, na parte negativa, vão ser refletidos para a parte positiva. Esse cara negativo vai ser refletido aqui para a parte positiva, e aí o gráfico se torna uma parada assim. E aí eu tenho, o gráfico do módulo de g de x. Aqui faltou a perninha do módulo. Tá vendo? Então, a ideia do conceito, você compreender o conceito de módulo,
ela é muito útil para fazer gráficos a partir de gráficos que você tem referência, ou porque você lembra como é o gráfico, ou porque foi dada essa informação lá no enunciado, e a partir do enunciado você vai lá e descobre qual a alternativa que corresponde com o gráfico daquele jeito. E aí, vamos pegar aqui mais um, só para encerrar essa parte. Então, eu vou pegar um clássico aqui, ó. Não ficou retinho, vem cá, essa danadinha, fica retinho. Aí, então tá aqui o Y fofinho. Aqui está o X comprido fofinho, não precisa ser tão comprido assim. E aí vamos pegar, vou pôr de rosinha ainda. Deixa eu fazer um esquema aqui para eu não me perder. E aqui eu vou desenhar aquela gata que vocês conhecem, mas sem falar o nome dela, sem falar a expressão dela, tá? Vamos ver se o meu, se o meu desenho fica top. Até aqui. Então, vamos supor que o meu domínio está limitado aqui desse pontinho à esquerda até o pontinho à direita. E aí eu tenho uma função y que é igual a h de x, né? E vamos lá. Eu quero saber cadê o gráfico da função y igual ao módulo de h de x. Olha aí, pessoas. Esse é o gráfico do seno, né? Eu tentei desenhar o gráfico do seno. Seno de 0 é 0, olha lá. Então, o que que acontece? Eu vou pôr tracejado agora para não ficar bagunçado. Então, assim, ó, o módulo do positivo continua mantendo o cara positivo. Só que aí a parte que está negativa aqui, ó, vai ser refletida para cá. O positivo, o módulo de uma coisa positiva continua positivo. E o módulo de uma coisa negativa é refletido e fica uma coisa positiva. Então, eis o gráfico tracejadinho de verde, que é o gráfico da minha função módulo de h de x. Vou apertar pausa para poder tirar algumas dúvidas. Talvez já tenho. Deixa eu ver. Tem sim, olha lá. Vamos lá. Tem algumas perguntas aqui. Vitinho, em funções mais complicadas que geram vários gráficos, como aquela equação que você fez, gerava 3 retas, tem como, a partir do desenho, saber que é uma equação modular e descobrir a função? Tem, cara. É como não, que não parece que é possível ver as 3 retas e saber que é uma função modular. Pois é, cara, tem. Mas aí descobrir essa função é que é o problema. Então, normalmente, esse exercício vem em forma de múltiplas escolhas, Pedro. E aí, você, a partir das múltiplas escolhas, você faz o contrário. Então, você pega aquelas somas de módulo, quebra elas em pedaços, né, em funções geradas por pedaços, por segmentos, e aí depois você vê qual segmento que encaixa. Mas fazer o gráfico ao contrário dá um trabalho. Todo gráfico com apenas um módulo de primeiro grau vai ter essa reflexão, né? Isso, João Vitor. Vai ter um gráfico crescente e um decrescente que reflete não necessariamente na origem. Isso mesmo, João Vitor. Mas vai ter essa reflexão, né? Né. Exatamente, João. Como ficaria o gráfico? Ah, tá, mas aí não faz sentido uma inequação gerar gráfico, né? Se for resolver na inequação, o que você faz, Gabriela? Faz o gráfico do módulo de x ao quadrado menos 1 e vê onde é que ela é menor que 1. Aí dá para ver via gráfico. Professor, no gráfico D está aqui. A parte refletida não deveria estar crescente? Mas tá, velho. Isso aqui está crescente, né? Agora, no trecho negativo, não, né? Olhando da esquerda para a direita, ela vai crescendo, né?
nanã, a página inteira. Ah, tá. Aqui não tem como eu mostrar a página inteira porque ela é maior do que o layout do tablet, mas tem como eu mostrar os pedaços. Parte 1, Júlia. Depois da letra C vem a letra D e a letra E. Júlia, vê se deu tempo. Deu tempo? Aguardando a Júlia. Ok. Faz o gráfico de seno de módulo de x. Beleza. Essa é de boa também. Ah, eu falei, Renata, que esse aqui de cor-de-rosa é o gráfico da função seno. Tá vendo? Que eu já sei como é que é. Mas assim, não estou falando da função seno, é porque eu já sei. E eu fiz de propósito esse gráfico que eu já vi em provas. Aí ele falava, então o gráfico de módulo, né, de h de x vai ser quem? Então o módulo de uma função cobrinha, assim, é só pegar as barriguinhas que estão negativas e refletir essas barriguinhas para as partes positivas, tá bom? Beleza. O eixo x e y no zero. Porque o seno de zero é zero. Aí eu sei que ela passa pelo zero. Certo, Renata? Como o seno de zero é zero, então tem que passar pela origem. Bom, agora vamos para aquele gráfico tão esperado que eu deixei na aula passada, que é o módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 1. Vamos lá. Que é o grande final, né? Essa é a letra F agora. Módulo de x mais 2. Foi isso mesmo, eu esqueci. Módulo de x mais 2 mais módulo de x menos 1. Mais módulo de x menos 1. Gente, agora começa o trem mesmo. Porque aqui não tem jeito. Aqui tem que usar a definição. E aí, eu vou fazer de uma forma, teoricamente, de quem já aprendeu as aulas anteriores, tá bom? Então, supondo que você aprendeu as aulas anteriores, aí, se tiver dúvida, tranquilo, eu vou abrir para as dúvidas daqui a pouquinho. Mas é para mostrar, assim, qual a estratégia que se usa nesse trecho. Tá, então, eu não vou chamar essa gata de F, não. Vou mudar o nome dela. Eu vou chamar ela de X. E eu vou chamar essa fofura de... Não vou pôr assim. Vou pôr de pincelzinho atômico. Então, essa gata aqui, eu vou chamar de gatinha F. E verdinho, essa gata aqui, eu vou chamar de gatinha G. Pronto. FG. Então, tem que fazer o gráfico de módulo de F mais módulo de G. Então, pessoas, qual que é o grande segredo aqui? Opa, não ficou retinho. Aí, agora sim. O grande segredo aqui é observar o seguinte. F muda de sinal quando x for menos 2. Tá vendo? Que é a raiz. F muda de sinal quando x é menos 2. Você enxerga isso? Eu vou escrevendo aqui, ó, menos 2. E essa função fg aqui, ela muda de sinal quando x, tá vendo? É igual a 1. Então, existe uma mudança de sinal no menos 2 e existe uma mudança de sinal no 1. Certo? Então, o primeiro passo é essa parada aqui. Então, ó, se você preferir, então você vai vir aqui, ó, módulo de x mais 2 é o quê? É o próprio x mais 2 quando ou se o x mais 2 for maior ou igual a zero.
E ela vai ser menos o x mais 2, se o x mais 2 for menor do que zero. E isso é equivalente a dizer x mais 2, se o x for maior ou igual a menos 2. Olha a mudança de sinal aqui, ó. X, e o resultado vai ser menos x menos 2, se o x for menor que menos 2. Então, aqui eu tenho a mudança de sinal, certo? Tá. Aí, o que eu quero analisar aqui? Eu quero analisar o que acontece com a de x antes do menos 2. Antes do menos 2, módulo de f é a própria f, ok? Mas o que acontece antes do menos 2? Aí eu vou analisar a função g para ver o que acontece antes do menos 2. Mas a função g ela é módulo de x menos 1. E o módulo de x menos 1 é o próprio x menos 1, se o x menos 1 for maior ou igual a zero. E o módulo de x menos 1 é o oposto de x menos 1, se o x menos 1 for menor que zero. Ou seja, ela é ela mesma, x menos 1, se o x for maior ou igual a 1. E ela é menos x mais 1, se o x for menor que 1. Então, aqui antes do 2 negativo, olha só, antes do 2 negativo, na verdade a f é negativa, né, gente? Desculpa. Porque aqui, ó, antes do menos 2, a função f é negativa, então eu tenho que trocar o sinal dela aqui, foi mal. E a minha função g, antes do 1, ela também é negativa. Isso quer dizer que eu tenho que trocar o sinal dela. Portanto, a expressão do primeiro trecho, de 0, do infinito até menos 2, vai ser menos f menos g. Tá? Agora eu olho qual que é esse gráfico. Entre menos 2 e 1, a função f acima de menos 2 ela é positiva. Então, o módulo de alguém positivo é ele mesmo. E a minha função g, entre menos 2 e 1, ela é negativa. Então, eu tenho que trocar o sinal dela. Depois do 1, tanto a função f quanto a função g são positivas. Então, aqui neste trecho, vai ficar f mais g. Qual que é a moral da história, pessoas? Existem 3 trechos ali. Trecho 1. A minha função, que eu estou chamando de a de x, ela vai ter o menos f menos g como definição. Menos f ficaria menos x menos 2, menos g, que é menos x mais 1. Então, o resultado vai ficar menos x, que vai dar menos 2x, menos 2 mais 1, que vai dar menos 1. Então, no primeiro trecho, que seria o trecho de menos 2 até 1, que eu vou até pôr aqui, ó, trecho de menos 2 até 1, de menos infinito até menos 2, o resultado é o item 1 aqui. Agora, o que acontece entre menos 2 e 1? Entre o menos 2 e 1 é o trecho 2. E aí, o que acontece com o a de x? O a de x vai ser a própria f menos a função g. A própria f é o x mais 2. E a função menos g, cadê menos g? Vai ficar mais menos x mais 1. Menos x mais x cancela, 2 mais 1, 3. Pronto. E, por fim, o último trecho, que é o trecho de 1
até o mais infinito, de 1 até o mais infinito, que é esse trecho aqui. O gráfico da minha função vai ser f, a de x vai ser quem? Vai ser a função f mais a função g. Ou seja, vai ser o x mais 2, que é a função f, mais o x menos 1, que é a função f mais a função g. X mais x dá 2x, e 2 menos 1 vai dar 1. Pronto. Agora é só fazer o gráfico das três funçõezinhas. Para fazer o gráfico das três funçõezinhas, está aqui o eixo y, está aqui o eixo x, foi bem grandão assim, talvez a gente precise de espaço. Vamos pôr aqui 1, 2, 3, menos 1, menos 2, menos 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, eu vou colocar aqui as mudanças de sinais. Existe uma mudança de sinal aqui no 1. A gente não se perder. Existe uma mudança de sinal no menos 2. Existe uma mudança de sinal no menos 2. E agora é só fazer o gráfico. Opa, ficou torto. Vamos pôr mais retinho. Aqui. Bom, então, ó, o trecho 1, vou desenhar esse gráfico de rosa. O trecho 1, a função é menos 2x menos 1. Então, se eu pegar aqui, ó, x igual a menos 2, trocando x por menos 2. Menos 2 vezes menos 2 dá 4. 4 menos 1 dá 3. 1, 2, 3. Então, meu gráfico começa aqui no 3. Quando x for igual a menos 3, eu acho que eu vou ter que descer meu gráfico. Espera aí. Ficou muito em cima. Acho que aqui dá. Pronto. Beleza. Então, quando x for... Agora eu não estou nem montando a tabela. Tá? Quando x for menos 4 vezes 2 negativo dá menos mais 8. 8 menos 1, 7. Meu Deus, eu vou fazer expulso. O 7 está lá em cima. Opa. Digamos que o 7 está aqui. Ó. Então, essa parte do gráfico ó, vai dar essa reta aqui. Aí, o que acontece? Entre menos 2 e 1, olha só, o trecho é uma função constante y igual a 3. Então, y igual a 3 vai ficar assim, até aqui. Tá. Agora eu vou crescer esse eixo y aqui. E aí, do trecho adiante de 1, por exemplo, o próprio 1 aqui, ó, quando o x for 1, 2 vezes 1 dá 2, 2 mais 1, 3. Olha só, feito para dar certo, conectou. Quando você pega x igual a 2, depois de 1 a 2, 2 vezes 2 dá 4, 4 mais 1 dá 5, então vai dar aqui assim, e o gráfico se torna esse aqui. Então, só para ficar bonitinho, vou melhorar aqui o meu eixo y. Opa. Apertei sem querer. Aqui está o meu eixo y. Bonitão. Esse aqui de cima é o 7, esse aqui é o 5. 7, o 5. E eis o gráfico de y igual ao a de x. Também chamada de curva poligonal. Aperta a pausa, deixa eu ver o relógio. Nossa, em cima da pinta. Temos perguntas.
Eu achando que era só substituir os valores. Vitória, viu por que que eu fiz com carinho desde o começo da história? Porque quando chegar aqui no gráfico, já era, cara. Nossa Senhora. Aí fudeu. Professor, você pode fazer o estudo de sinais do item 2 no começo? O estudo de sinais do item 2 no começo. Sim, olha só. A função módulo, a função que eu estou chamando de f. Opa. A função que eu estou chamando de módulo de módulo, não, de f, entre menos 2 e 1, olha só. Entre menos 2 e 1, ela é negativa. Certo? Ó, quando o x é menor que menos 2, ela é negativa. Quando você pega x maior ou igual a menos 2, aí ela se torna positiva. Então, nesse intervalo rosa, que é o intervalo que eu estou chamando de 2, ela é positiva. Só que a função g, que é essa daqui, ó, antes do 1, ela é negativa. Então, entre menos 1 e 2, ela é negativa. Isso quer dizer o quê? Que o módulo, olha só, vamos a resumir, que a função a de x, que é o módulo de f mais o módulo de g, entre menos infinito e menos 2, ela é menos f menos g. Entre menos 2 e 1, ela é f menos g. E adiante de 1, ela é f mais g. Portanto, fica assim o caso 2. Volta aqui. Como você fez g menos f? Vitinho, nosso Eu não tempo terminou. fiz. Uhum. Eu não fiz g menos f. Marcelão, isso não apareceu no estudo do sinal, viu, cara? Beleza. A menos 3, A de menos 3. A de menos 3, eu tenho que usar a função 1. A função 1. É 5, né, velho? Foi mal, desculpa, eu errei continha de menos. Gente, menos 3 vezes menos 2 dá 6 positivo. 6 menos 1 dá 5. E eu pus 7, obrigado, velho. Nossa, que foi mal, hein, velho? Vamos arrumar aqui. Droga. Então, como é que nós vamos arrumar? Só vai ficar torto. Pronto, aí. Não vai dar tempo de consertar, desculpa. Então, beleza, pessoas, já danaram comigo, vocês viram aí, né? Qualquer coisa, a gente volta na próxima aula e fala um pouquinho mais sobre isso, tá bom? Grande beijo, boas aulas, gente. Vamos encerrar.